Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o professor Rodolfo e estamos aqui de volta para juntos meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. O livro da leitura de hoje é o livro do profeta Naum. Nós o leremos inteiramente, os seus capítulos de 1 a 3, todos nesse dia de hoje. E se você já tiver lido o livro e ouvindo o áudio, fica melhor para a sua compreensão. Eu quero te convidar a falarmos com Deus nessa manhã de segunda-feira. Senhor, Tu és o nosso Pai, o Senhor, por bondade e por puro amor, nos adotou para sermos chamados Teus filhos. O Senhor é Pai amoroso, Pai protetor que nos guarda. O Senhor é professor e mestre que nos guia e nos ensina. E de acordo com tua palavra, nós oramos pedindo este ensinamento, segundo a tua palavra. Abre os olhos do nosso coração e do nosso entendimento. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para que possamos compreender a Tua palavra, compreender a Tua vontade para as nossas vidas e para que sejamos guiados nas Tuas veredas e pela Tua vontade. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais esta manhã, por mais esta semana que se inicia, principalmente agradecendo pela salvação da nossa alma, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós te louvamos por todas essas bênçãos que jamais mereceremos, mas seguimos louvando e exaltando o teu nome, porque o Senhor decidiu nos amar e nos abençoar. Nós te louvamos e pedimos o teu auxílio, em nome do Senhor Jesus. Estamos diante do livro de Naum, um livro que é curto, somente 3 capítulos. Naum é o autor do livro. A Bíblia o chama Naum o Eucosita. A Bíblia não fala da genealogia dele, apenas fala que ele era da cidade de Elcoche. Ele provavelmente morava em Jerusalém. Pode ter sido testemunha quando Senaqueribe, rei da Assíria, tenta destruir Jerusalém no ano 701 a.C. O livro provavelmente foi escrito entre os anos 663 e 612 a.C. O próprio livro descreve a queda da cidade de Tebas, coisa que já havia acontecido. E depois, Naum se refere à queda de Nínive como um evento futuro. E pela história sabemos que isso aconteceu no ano de 612 a.C. Portanto, o livro foi escrito nesse intervalo de tempo, entre 663 e 612 a.C. O nome Naum significa conforto. E embora a mensagem do livro seja uma sentença contra a cidade de Nínive, a capital da Assíria, além deles, os destinatários eram o próprio povo de Judá, que precisava saber do julgamento e da sentença de Deus sobre a nação que os perseguia. E aí faz todo o sentido o nome de Naum, porque esse conforto é um conforto para o povo de Judá que ficou escravizado, calado e sem liberdade de culto. Capítulo 1. Peso de Nínive, livro da visão de Naum. Peso sobre Nínive é um fardo que está sendo colocado sobre a grande capital da Assíria. Um fardo pesado dos seus próprios pecados. Nínive foi pesada na balança de Deus e foi achada em falta.
terá de arcar com as consequências, com o peso do seu pecado. A palavra de Naum contra Nínive vem de uma visão que Deus mostrou para ele. No versículo 1, temos a introdução e o propósito do livro, que é a sentença de Deus contra Nínive. Essa introdução e sentença continua até o versículo 14. Naum abre um parêntese dos versículos 2 a 7 numa linguagem poética. Ele profere uma espécie de salmo, descrevendo alguns atributos de Deus. O Senhor promulga uma sentença, e quem promulga a sentença é o justo juiz, o Senhor Yahvé. Ele é zeloso e vingador. Tardio em irar-se, longânimo, é poderoso. Ele é justo e jamais inocenta o culpado. Ele é bom e ele é fortaleza no dia da angústia. Através desses atributos, nós podemos entender por que Deus promulga tal sentença contra Nínive, porque ele é um Deus de justiça. Ele é santo e o pecado é a abominação para o Senhor. Por isso ele se vinga daqueles que se tornam seus inimigos. Via de regra, os inimigos e perseguidores do povo de Deus tornam-se inimigos diretos de Deus. Os inimigos da palavra santa tornam-se inimigos de Deus. É justo o juízo de Deus e é justa a sentença de Deus em condenar Nínive, junto com toda a nação da Assíria, porque haviam se tornado inimigos de Deus. Nos versículos de 8 a 14, Naum continua proferindo a sentença após fazer esse parêntese e informar alguns atributos de Deus. Ele fala que essa sentença será em uma única vez, será executada de uma vez só. Porque Nínive e a Assíria pensaram contra o Senhor. Ele mesmo, Deus, os consumirá totalmente. Não se levantará por duas vezes a angústia, não terá outra segunda chance. Deus já havia levantado Jonas. Ele pregou e se converteram cerca de 120.000 pessoas daquela cidade. Aquela geração já havia passado, agora é uma outra geração. E mesmo após terem ouvido a palavra do Senhor e muita gente ter se arrependido, eles voltaram para suas práticas antigas, para a sua idolatria, prostituição, e assim como em um devido processo legal, quando alguém é processado e a sentença é promulgada, até a execução leva-se um tempo. Assim também Deus sempre dá esse tempo. O Senhor nunca dá uma sentença e logo traz a destruição, sem antes avisar e anunciar a sua santa palavra, que nos aponta o erro e o nosso pecado. Deus aguarda o tempo para arrependimento e para uma conversão genuína, porque Ele é longânimo, paciente, Ele é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Mas a cidade de Nínive não deu ouvidos à palavra do Senhor, voltando para suas práticas pecaminosas. O versículo 14 vai nos mostrar que a sentença de Deus contra Nínive é definitiva. O Senhor deu ordem para que não haja mais posteridade na Assíria. Nínive será destruída totalmente. Não vai ter mais descendentes. Não vai ter mais semente de ninguém em Nínive. A história mostra que a cidade nunca mais existiu. Ela realmente foi destruída para que se cumprisse a palavra do Senhor. No versículo 15, eis sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, dos que anunciam a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti.
Esse tempo em que Judá e Jerusalém ficaram cativos, eles foram calados pelos inimigos. Já não havia quem anunciasse as boas novas e a paz. As festas não eram mais celebradas, e Naum profetiza que após essa destruição da Assíria, Judá teria essa liberdade de culto novamente, voltando a anunciar as boas novas e celebrar suas festas, sendo ouvidos de longe. As nações ouviriam, as nações veriam que Judá voltaria a celebrar as suas festas e que estavam cumprindo seus votos. Esse versículo também aponta para Cristo Jesus e a sua igreja, anunciando o santo evangelho que abriu a salvação para todos os povos da terra, todos aqueles que creram no nome do Filho unigênito de Deus, foram adotados pelo Pai para serem seus filhos e para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus. Capítulo 2. O capítulo de número 2 mostra a execução da sentença de Deus contra Nínive. Do versículo 1 ao 13, mais uma vez numa linguagem poética, Naum descreve como o Senhor vai executar essa sentença contra a grande cidade, mostrando que a cidade sempre foi poderosa e fortificada desde a sua fundação. Desde que Nínive existe, tem sido como um tanque de águas, mas esse tanque agora está vazando. Ela tem sido grande e poderosa, subjugou outras nações ao ponto de se tornar um império, mas agora ela ouve o Senhor dos Exércitos trazendo uma sentença sobre ela. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Não vai sobrar nada de Nínive, não vai sobrar nada da Assíria. De nada adiantarão os furiosos carros velozes nas praças, os escudos dos seus heróis vermelhos, os homens valentes, o aço dos carros aparelhados, as comportas dos rios abertas da cidade rainha, toda poderosa. Nada poderá deter a sentença de Deus. O Senhor dos Exércitos lança essa sentença e Nínive será abatida, sem que ninguém possa livrá-la. Capítulo 3. No capítulo de número 3, Naum descreve como vai ser a execução da sentença. Nos versículos de 1 a 5, Deus, através de Naum, explica o porquê da sentença. Quais os crimes, quais os pecados de Nínive que levaram a Deus decretando essa sentença contra eles. Eis os registros desses crimes e desses pecados. Nínive é uma cidade sanguinária, toda cheia de engano e mentiras. Roubos e crimes prendem a sua presa e não soltam mais. Os seus cavaleiros e toda a sua aparelhagem de guerra deixaram um mar de cadáveres. Grande prostituição da bela e encantadora meretriz. Nínive é a mestra das feitiçarias. Eles vendiam os povos mediante a sua sedução. Seus lábios eram fraudulentos e, por fim, escravizou as nações. E novamente a sentença de Deus: estou contra ti, ó Nínive. Levantarei as abas, levantarei os teus vestidos, a tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Nínive era grande, poderosa e forte, mas Deus vai mostrar que contra a sua sentença, até aqueles que são maiores e que são poderosos podem ser por ele abatidos. Os ricos ficam nus, aqueles que são orgulhosos passam a ter vergonha, porque na mão de Deus está toda a autoridade. Ele abate reis e ele também derruba, e ele também levanta e ele também exalta. Na mão do Senhor está o abater
e o exaltar. Do versículo 6 em diante, Naum começa a narrar o resultado da sentença. O próprio Deus levantando os medos e os persas contra Nínive. E não há mais quem possa livrá-la. Não há mais quem a console. Não há mais quem tenha compaixão de Nínive. Deus a compara com Noamon, que estava junto ao Nilo e também foi destruída. Nínive teve ajuda da Etiópia, do Egito, de Pute, da Líbia. E esses povos, essas nações, já foram o seu socorro, mas agora não tem mais quem possa socorrê-la. Ela vai ficar como embriagada. Ela vai tentar se esconder procurando refúgio. Mas as fortalezas que Nínive vai procurar serão como figos temporãos que se sacode e caem na boca. A sentença está dada, não tem mais solução para ela. As tropas que eram numerosas, os seus valentes, vão se parecer como mulheres. O fogo vai consumir as suas fortalezas. As armas de guerra de Nínive serão exterminadas. Seus príncipes serão como gafanhotos grandes que fogem quando aparece o inimigo. Os pastores vão ficar como que dormindo. O rei da Síria e todos os seus nobres cochilando, e o seu povo derramado pelos montes. Não há quem os ajude, não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é de morte e incurável. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida nesta manhã. Tenha uma excelente semana, uma excelente segunda-feira, na presença do Senhor nosso Deus, e até breve, assim nos permitindo o Senhor.